já de cara no repertório sociocultural, mas a gente vai ter esse parágrafo dividido em 3 partes, tá certo? Na introdução a gente vai ter dividido em 3 partes, como eu mostrei a vocês, desenvolvimento 3 partes e conclusão 3 partes. A gente não trabalha com macroestrutura, a gente trabalha com microestrutura. Então a gente vai ver aí cada parágrafo dividido em 3 partes, tá bom? Eu adiantei na aula passada que a gente vai ter esse nosso material, né, esses nossos slides, mas muita coisa que não tem no slide eu falo escrito. Então, qual é o meu conselho? Tenha um caderninho para anotar tudo que foi importante, tá? Porque sempre que vocês quiserem consultar, vocês vão poder consultar. Especialmente quando a gente for estudar eixos temáticos, repertórios, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre repertório, mas ainda não é o repertório em si, o estudo de repertório em si, né? Porque a gente vai estudar repertórios por eixos temáticos. Então, a gente, de fato, vai estudar repertório quando a gente for estudar os eixos temáticos. Mas vamos iniciar, né? Vamos aí para o nosso parágrafo de introdução. Estrutura do nosso parágrafo. Parte A, estratégia de abertura, repertório sociocultural. Isso eu estou falando, minha gente, da primeira linha da redação de vocês, tá? Primeira linha. Eu trouxe aqui alguns exemplos de redações nota 1000 para a gente ver isso na prática. A gente vai produzir juntos também hoje para a gente ver na prática também. Mas eu coloquei aqui, ó. Vou pegar até com um repertório positivo. Depois a gente vai ver essa diferença em repertório positivo e repertório negativo. Ó. Peguei aqui o parágrafo de introdução, né? Quando a gente olha, a gente já percebe aqui, o parágrafo de introdução fica em torno de 6 linhas, no máximo estourando 7. Eu já não aconselho 7. Vamos tentar deixar em torno de 6 linhas, tá? Parágrafo de introdução. E aí, a gente vai ter esse parágrafo dividido em 3 partes, tá? 3 partes. A gente não vai aprender a macroestrutura. Na macroestrutura, eu já apresentaria toda a estrutura da redação hoje para vocês. Eu ia dizer, minha gente, introdução vocês vão apresentar o tema. Desenvolvimento vocês vão argumentar. Conclusão traz uma solução. Enfim, acabou. Hoje mesmo a gente já concluiria a estrutura. Porém, iria ficar aquela dúvida, né? Ok, vou apresentar o tema, mas como que eu vou apresentar esse tema? E aí a gente vai aprender 3 partes. A primeira parte que eu apresentei para vocês foi a estratégia de abertura, que é um repertório sociocultural. Quem sabe me dizer aí o que é repertório sociocultural? Já vai fechar a C2. Quem souber o que é um repertório sociocultural. E aí? Podem ficar à vontade, tá, galera? Calma, um por vez. Podem digitar, ligar o microfone se quiserem. Mas quem sabe o que é repertório sociocultural? Clarice, conhecimento de mundo, muito bem. Rafael, um repertório legitimado, boa. A gente está falando aí de conhecimento de mundo, né, Clarice? Ela resumiu bem aí. O que é repertório sociocultural? É conhecimento de mundo. E aí, lembrem-me, gente, conhecimento de mundo não é só alusão histórica. Já ouvi pessoas falarem, tipo, mas aí eu vou utilizar um filme? Não, minha gente, repertório é alusão histórica, é citação de filósofo, é citação de sociólogo. Não, minha gente, não é só isso, tá? Conhecimento de mundo, tudo o que for conhecimento de mundo é repertório sociocultural. Agora, é claro, vou utilizar qualquer repertório de qualquer jeito? Não, vai ver aí os critérios de repertório, né? Rafael já citou aí um exemplo, né, dessas exigências, né? O repertório ser legitimado, de fato, né? A gente precisa ter um repertório legitimado. E aí, conhecimento de mundo pode ser música, filme, série, livro, pode ser uma lei, pode ser uma alusão histórica,
polêmica pode ser uma citação, pode ser uma citação de filósofo, geógrafo, sociólogo, enfim, conhecimento de mundo é repertório. E aí vamos falar de polêmicas, né? Teve muita polêmica envolvendo repertório na correção do Enem 2024. E aí, quem é do ano passado já vai perceber uma diferença na minha exigência dos repertórios esse ano. Vocês sabem que a gente tem uma visão de deixar vocês tranquilos para a hora da prova. Né? Deixar vocês tranquilos, de fato, para desenvolver a redação de vocês sem ficar pensando, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Não, a gente quer ir blindado, a gente quer ir na certeza. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que dessa forma não tem condições do corretor tirar pontuação minha. E é isso que a gente vai fazer esse ano. Qual foi a polêmica envolvendo repertórios no ano passado? Teve uma formação com os corretores. Tá? Tipo, uma semana próximo ao Enem, bem próximo, assim, foi uma loucura. E foi falado sobre a questão de repertórios que precisariam ter uma visão mais aprofundada, uma contextualização mais aprofundada. E aí foi falado de uma forma muito ampla, não específica, né? Era um problema que a gente não tinha nos anos anteriores. Toda a informação que era passada para os corretores eram muito específicas. Se o aluno fizer isso e isso, é a pontuação. Se ele deixar de fazer isso, tire tanto de pontuação. Isso é muito claro. Porém, né, nessa formação gerou muitas dúvidas dos corretores, porque foi falado o seguinte: existem repertórios de bolso, né, foi essa a palavra. Existem repertórios de bolso que estão viralizando muito, os alunos estão decorando um modelo pronto. Isso a gente já sabia, não é só o Sebrasp, tá? O Sebrasp entrou agora há pouco para ser banca avaliativa do Enem, mas o modelo pronto já estava sendo visado há muito tempo, mas os corretores não tinham muito o que fazer, começavam a exigir de C3, porque a argumentação do modelo pronto era mais rasa, então começou a exigir de C3. Agora, começaram a exigir de C2. Foi falado, existem repertórios de bolso. Tem uma avaliada maior na produtividade desse repertório, ou seja, na contextualização. Quando a gente fala de repertório de bolso, são repertórios assim que não tem nada a ver com o tema, mas se contextualizar bem, dá para fazer uma conexão, sabe? Foi falado de utopia na formação, né? Que é um repertório que, se contextualizar, dá para fazer uma conexão, se contextualizar bem, mas se não contextualizar, não assim, nada com nada com o tema. E aí, enfim, foi citado não só a utopia, como outros repertórios também. O que aconteceu? Alguns corretores foram conscientes de: eu li todo o regulamento do Enem, eu conheço o material do corretor, e eu sei que... E a querida Constituição não foi uma das citadas, Rafael, pelo que eu ouvi. Porém, a gente vai conversar também sobre Constituição. Eu não vou impedir que vocês utilizem, mas se for utilizar, fazendo aquela conexão. Rafael, não sei se tu lembra, mas tem uma forma da gente utilizar a Constituição conectada ao eixo temático. E aí a gente utiliza o artigo bem específico para o eixo. Entendeu? Aí é mais tranquilo, mas a gente vai fazer tudo para se blindar. E aí, Constituição não foi um dos citados, até porque a Constituição ela é mais utilizada dessa forma, entendeu? Citando o eixo temático. Então, dá para fazer uma conexão, mas a gente vai conversar ainda sobre ela. E aí, o que aconteceu? Alguns corretores ficaram perdidos. E quando se depararam com esses repertórios de fato de bolso, né, automaticamente imaginaram que era modelo pronto, que foi muito criticado na formação dos corretores. E aí, é uma coisa que eu quero frisar bem com vocês. Estrutura estratégica não é modelo pronto. Tá? Estrutura estratégica não é modelo pronto. E vocês estruturarem a redação de uma forma confortável para vocês desenvolverem, de uma forma que vocês conseguem
fosse ensinar modelo pronto para vocês, que já falaram por aí que eu ensino, se eu fosse ensinar modelo pronto para vocês, gente, eu ia ensinar também toda a estrutura já hoje, porque eu ia fazer o quê? Eu ia só mandar o esqueleto para vocês hoje, ia dizer, minha gente, encaixa aqui o tema, encaixa aqui o argumento 1, o argumento 2, encaixa aqui de novo no D1 o tema, encaixa aqui de novo as palavras do tema, na conclusão, coloca aqui no final as palavras do tema. Acabou a redação de vocês. Porém, o que é que aconteceria? C3 lá embaixo, porque a argumentação do modelo pronto não tem como ser sobre o tema, então é rasa. C2 lá embaixo, tá? Então, assim, é uma forma de desenvolver redação que é muito pode ser que você utilize e consiga uma boa nota e pode ser que caia. E com a Sebrasp, especialmente, com a visão que a Sebrasp está tendo hoje, a tendência é cair. Tanto que a gente viu aí inúmeros professores que vendiam modelos prontos e mudaram toda a estratégia até de falar sobre redação, porque viram que não ia dar mais certo. Então, o que acontece? Vamos para o que interessa. Qual a forma de repertório que a gente vai ter no curso este ano? A gente vai ter repertórios por eixo temático. E aí, vamos lá, o que são eixos temáticos? A gente viu lá na nossa primeira aula que o tema de redação do Enem sempre será um problema social, certo? Sempre vai ser um problema social. E aí, esses problemas, né, são inúmeros, né? Se eu fosse dizer a vocês, minha gente, a gente vai tentar adivinhar o tema desse ano, e aí a gente vai trabalhar inúmeros e inúmeros temas, e tentar decorar inúmeras e inúmeras formas e repertórios específicos para todos esses temas possíveis e imagináveis. Minha gente, a gente ia ter que ter aula de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, e ainda não ia vencer, porque é a quantidade de problemas que a gente tem no nosso país, né? Inúmeros e inúmeros. Porém, esses problemas estarão sempre dentro de 7 eixos temáticos, tá? Dentro de 7 eixos temáticos com base no que a gente analisa dos temas de Enem. E aí a gente tem educação, saúde, arte e cultura, questões sociais, direito e cidadania, tecnologia e meio ambiente. Todos esses 7 eixos temáticos nós estudaremos no curso de maneira aprofundada, tá? A gente vai estudar repertórios que dão certo nesse eixo temático, argumentos que dão certo nesse eixo temático. Então, a gente vai estudar todos esses temáticos. O que é que acontece? A gente não vai ter um repertório amplo que não tem nada a ver com o tema. Porque, por exemplo, eu pego um repertório do eixo temático saúde e cai um tema sobre saúde, um tema bem específico sobre saúde. Eu não vou ter um repertório nada com nada, falando de algo aleatório. Vou ter um repertório sobre saúde, então vai se encaixar no meu tema. A gente vai aprender como contextualizar independente do tema, mas dependendo do eixo temático. Porém, a gente só tem 7 eixos temáticos. A gente não vai estudar milhares e milhares de repertórios. A gente vai estudar e a gente vai ter repertório para cada um desses eixos temáticos. Então, por que um caderninho vai ser tão importante? Porque eu vou apresentar a vocês por eixo temático em torno de 5, 6, 7 repertórios por eixo temático. Vou ensinar vocês a contextualizarem esses repertórios, mas vocês é que vão escolher o repertório de cada eixo temático. Exemplo, a gente tem uma aula de eixo temático educação. E aí, nesta aula de eixo temático educação, eu apresento 5 repertórios. E aí, Iveson vai lá, analisa os repertórios e, olha, eu achei esse muito, me identifiquei muito com esse repertório e eu percebi que eu consegui contextualizar tranquilamente. Super se encaixou na minha forma de escrita. Perfeito, aquele vai ser o repertório de Iveson para o eixo educação. Ele vai ter 5, eu vou apresentar 5 repertórios para o eixo educação. Mas Iveson não vai a cada tema de eixo educação trocando o repertório. Não, ele vai ter um específico para o eixo educação. Da mesma forma para os outros eixos temáticos. Então, vocês vão anotar e
vocês vão escolher os repertórios por eixo temático. Mas além de repertórios por eixo temático, nós teremos também os nossos repertórios próprios, né? Todo mundo tem conhecimento de mundo, todo mundo assiste a filmes, a séries, todo mundo já leu um livro, todo mundo já teve aula de história, de geografia, todo mundo já ouviu músicas, então a gente tem repertórios, tá? A gente tem conhecimento de mundo, mas vocês vão perceber que eu nunca vou deixar vocês ao acaso. Se vocês lembrarem, vai dar certo, mas se não lembrar, não tem repertório, não. Vocês vão ter os repertórios próprios de vocês. Esses repertórios vão ser, eu estou falando de repertórios para introdução, tá? Já, na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre desenvolvimento. Vocês vão ver que a gente vai precisar de repertórios também, mas os repertórios de desenvolvimento já são outra história. Mas para a introdução, vocês vão ter esses dois tipos de repertório. Repertório por eixo temático e repertórios próprios. Mas aí, isso é porque a gente não tem só repertórios próprios, por exemplo. Porque o que é que acontece com repertórios próprios? Imaginem que vocês chegam lá, se deparam com um tema, e aí vocês, lembrou de um filme, de uma série, de um livro, de uma citação. Perfeito, repertório próprio de vocês. Mas e se não lembrar? E aí isso não é só o não lembrar que vai complicar, é até o medo. Às vezes até a gente tem conhecimento, mas a gente vai tão inseguro do e se que a gente esquece. Então vocês não vão, se eu vou olhar o tema e vou ver se eu tenho um repertório, vou ver como é que eu vou iniciar minha redação. Não, vocês vão ter um repertório próprio, mas aí eu não lembrei de nenhum, não lembrei de filme, série, livro, enfim, não lembrei de nenhum repertório próprio. Tranquilo, eu tenho os meus 7 repertórios por eixo temático. Vou analisar. Esse tema tem a ver com arte e cultura. Tem um repertório específico para arte e cultura que eu vou utilizar agora. Perfeito, não vai faltar repertório. Então, serão os dois tipos de repertórios que a gente vai ter no curso, tá certo? E aí, primeira coisa que a gente vai ter vai ser... Aí, na primeira linha, repertório sociocultural. Percebam aqui, ó. O aluno, ele vem até aqui, com o repertório. Ó, ele vem em outubro, deixa eu ir lendo e marcando com vocês. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais claro. Ó, em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil, a Constituição Cidadã, cujo conteúdo garante direito à dignidade. Ok. Aqui eu já tenho o meu repertório sociocultural, né? A minha estratégia de abertura. Percebam, o aluno não ficou parado pensando no que ele ia escrever, não, minha gente. Ele já sabia que ele ia escrever um repertório sociocultural. E ele já tinha aí um repertório, né, voltado. Inclusive, esse repertório, a gente olhando, a gente percebe que é um repertório amplo, mas ele não utilizou tão amplo, né? Como é a Constituição de forma bem ampla. A Constituição assegura os direitos e o bem-estar. Bem, mas aqui ele veio dizendo que a Constituição ela assegura o direito à dignidade, que vai ser sinônimo para bem-estar também. Mas quando ele se refere à dignidade, esse repertório se encaixa muito a dois eixos temáticos específicos, muito, né? Se encaixaria a outros, mas se encaixa muito em direito de cidadania e questões sociais, que é muito conhecido como o eixo temático de minorias sociais, que foi o tema de 2023, né? Que foi a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Essa daqui é a parte A dele, ó. Parte A, repertório sociocultural. Ele não ficou pensando em inúmeras formas de iniciar a redação. Não. Ele já sabia que ele iria iniciar de cara a primeira linha com o repertório sociocultural. Então, em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil, a Constituição Cidadã, cujo conteúdo garante a dignidade. Ele já apresentou aí o repertório sociocultural. Ok, já entendi que eu preciso iniciar a minha introdução com um conhecimento de mundo. Mas não é só isso, tá?
Não é qualquer conhecimento de mundo. Os repertórios, eles precisam ter 3 características específicas, tá? Eles precisam ser legitimados, pertinentes e produtivos, tá? Eles precisam ter essas 3 características específicas: serem legitimados, serem pertinentes e serem produtivos. E aí, como é que eu vou saber, né, qual repertório utilizar? Precisam ter essas 3 características específicas, ok? E aí, vamos lá, o que seria um repertório legitimado? Um repertório que de fato existe, né? Ele é legítimo, e também que grande parte da população tem conhecimento. Então, eu pego lá o tema da semana, eu pego lá o tema violência contra a mulher, por exemplo. Raíssa, eu vou pegar uma situação que ocorreu com uma vizinha minha, que eu conheço, que sofre violência doméstica, eu vou colocar lá como repertório. Não vai colar, tá? Não é um repertório legitimado. Grande parte da população não tem conhecimento disso. Então, não vai ser legitimado. Pertinente, que tem alguma conexão ou com o tema ou com o eixo temático. E produtivo, e aí aqui a produtividade do repertório está sendo bem avaliado, né? É quando a gente contextualiza esse repertório, tá? Eu coloquei aqui destacando a produtividade porque a gente vai dar uma atenção maior a essa parte e é um momento que a gente precisa analisar bem detalhadamente, porque a gente vai precisar fazer uma problematização, que é justamente a nossa parte B. Então, quando a gente vai lá para o nosso material de estrutura, a gente tem aqui estratégia de abertura, repertório sociocultural, ok, do conhecimento de mundo. Parte B, problematização. E aí, lembrando, eu vou dar alguns exemplos de repertórios hoje, mas hoje não é uma aula de repertórios, tá? Nós teremos aulas de repertórios, onde eu vou apresentar vários repertórios para vocês por eixo temático, onde eu vou apresentar vários repertórios específicos para os temas também, formas de contextualizá-los. Hoje, o nosso objetivo é entender a estrutura de introdução, tá? E aí, vamos lá. Entendi que a minha primeira parte, a minha parte A, né, se tratando do parágrafo de introdução, eu vou apresentar um repertório sociocultural, um conhecimento de mundo. Ok, vai dar aí umas 2 linhas de repertório. Parte B, problematização. É o momento que eu deixo claro que o meu tema é um problema. E eu não vou fazer isso de qualquer forma, eu vou fazer isso em conexão ao meu repertório. E aí, nesse momento, eu contextualizo o meu repertório. Tá? É nesse momento, na problematização. Vamos ver nessa introdução de uma redação nota 1000. O aluno utilizou a parte A, né, em 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil, a Constituição Cidadã, cujo conteúdo garante direitos à dignidade. Ok. E aí, o que é que o aluno faz agora? Ele vem com uma problematização, deixando claro que o tema dele é um problema. E aí ele vem, todavia, milhares de pessoas vivem distantes da realidade pregada pela Carta Magna, visto os desafios envolvidos no enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Basicamente, nessa parte B, a gente vai chamar de parte B, problematização, tá? O que foi que o aluno fez aqui? Ele problematizou o tema. Ele deixou claro que o tema é um problema, mas ele não fez isso de qualquer forma, ele fez isso em conexão ao repertório dele. Ele vem aqui, ó, vê só, a Constituição, ela garante a dignidade, foi o que ele falou na parte A. Depois ele vem, todavia, milhares de pessoas vivem distantes da realidade pregada na Carta Magna, que ele citou anteriormente. Visto os desafios envolvidos
o tema. E aí ele citou as palavras temáticas. Outra coisa importantíssima, tá? Manutenção temática, não só na introdução, como em todos os parágrafos. Mas especialmente na problematização, a gente precisa citar as palavras-chave do tema. Como que o aluno contextualizou esse repertório? E aí a gente já vai para a parte de contextualização do repertório. Porque aqui já a gente vê a parte C, ainda não acabou o parágrafo de introdução, mas eu quero mostrar como a gente faz a contextualização do repertório. A gente vai ter dois tipos de repertório. Tem o repertório positivo, tá? A Constituição é um exemplo de repertório positivo, né? A gente falou que a Constituição, ela assegura a dignidade humana. É algo positivo. A Constituição, ela assegura a dignidade humana para os brasileiros. Perfeito. Isso é muito bom, é positivo. E aí, como que a gente contextualiza esse repertório? A gente vai problematizar, tá? Então, a gente vai ter um conectivo de adversidade, né? Porque a gente afirmou anteriormente o quê? Algo positivo. Mas o meu tema é um problema. Então, eu preciso de um conectivo de adversidade. Então, a Constituição, ela assegura o direito à dignidade. Perfeito. Mas o nosso tema é um problema. Então, a gente vai dizer que isso não é assegurado na prática, já que a gente tem problemas sociais, e inclusive o tema é um deles. E aí, conectivo de adversidade mais problematização, ou seja, afirma que a situação do repertório não ocorre no Brasil, já que o tema é um problema social, ok? Isso com repertórios positivos. Já os repertórios negativos, coloquei também exemplos de conectivos, tá? Já repertório negativo, geralmente ele vai ser bem semelhante ao tema. Os nossos repertórios próprios, por exemplo, eles são repertórios negativos, porque ele vai ter muito a ver com o tema. E aí o que é que acontece? A gente vê um repertório que já tem a ver com o tema. Se o tema é um problema, então o repertório está se tratando de problema também. Então, o que é que a gente faz para problematizar, ou melhor, para contextualizar esse repertório? Se a gente fala de um repertório negativo, então ele tem a ver com o tema. Então, a gente vai dizer que isso ocorre no Brasil. Na contextualização, falaremos que aquela situação do repertório acontece no Brasil, já que o tema é um problema social semelhante ao do repertório. Eu vou mostrar a vocês, eu estava tendo uma aula individual antes da nossa aula, grupo, e aí uma aluna foi produzindo comigo um parágrafo de introdução com um repertório negativo, né, um repertório próprio dela. E aí vejam, na obra literária o tema era violência contra a mulher, né, foi o tema que eu passei para vocês, acho que foi até Vitória, não sei se Vitória está aí, que também teve a ideia de utilizar esse repertório. E é um repertório negativo. Por que a gente chama de um repertório negativo? Porque tem muito a ver com o tema. Então, é um repertório que está falando de problema. Vejam, na obra literária assim que acaba, é apresentada a personagem Lily, que sofre com violência doméstica cometida pelo seu marido. Ok. Repertório sociocultural. Já que eu estou falando de uma situação problema e o meu tema é problema, eu não vou vir, entretanto, isso não ocorre no Brasil. Se eu falar de algo positivo, como por exemplo a Constituição, eu vou dizer que aquilo não ocorre na realidade brasileira, já que existe o tema que é um problema. Se eu estou falando de um repertório negativo, eu vou dizer que aquilo ocorre no Brasil. E aí ela colocou, analogamente, muitas mulheres sofrem agressão doméstica no Brasil. Isto porque a problemática da violência contra a mulher permanece na sociedade. Então, se há um repertório que tem muita conexão com o tema, ao invés de eu dizer que não ocorre, eu vou dizer que isso ocorre com a sociedade brasileira, já que o problema permanece no Brasil até hoje, o problema que é o tema, ok? Então, contextualização de repertório positivo, eu vou colocar um conectivo de adversidade, porém, entretanto, todavia, no entanto, e digo que aquilo não ocorre no Brasil. É o exemplo para quem quiser utilizar a Constituição. Coloquei aqui outro exemplo para vocês. Coloquei cidadanias mutiladas, que explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. E aí a gente vem dizendo, no entanto,
tanto, essa democracia não é vista, e aí a gente desenvolve, esse repertório se encaixa muito para questões sociais. E aí a gente vai ter a nossa contextualização, tá certo? Então lembre, repertório positivo, conectivo de adversidade, digo que aquilo não ocorre no Brasil porque o meu tema é um problema. Repertório negativo, repertório que já fala de problema, já fala sobre o tema de fato. Eu vou dizer que aquilo ocorre no Brasil, já que o tema é um problema social. E lembrem, momento de contextualização, eu preciso apresentar as palavras temáticas, tá? As palavras do tema, ok? E aí, acabou o meu parágrafo de introdução? Não. Temos aí a parte mais importante da nossa redação. Por incrível que pareça, tá? Por quê? Porque a gente, muita gente, na verdade, a gente dá uma importância muito grande para essa parte. Mas muita gente não dá importância. Porque a tese é uma frasinha curtinha, ali no nosso parágrafo de introdução, bem curtinha. E aí a gente pensa, é uma besteirinha da redação, mas não é, tá? É a parte mais importante da redação. Por que a tese é a parte mais importante da redação? Porque ela vai apresentar dois causadores de problema, dois argumentos, tá? Esses argumentos, na verdade, eles podem ser argumentos de causa e argumentos de consequência, ou causas do problema, ou causadores do problema, ou consequências do problema. E aí, por que essa parte C tem uma importância tão grande? Porque até agora, até aí, a nossa redação é sobre o nosso tema, só sobre o nosso tema. A partir daí, pelo menos 70% é sobre esses argumentos. E aí, se a gente tiver estratégia e a gente tem de ter argumentos estratégicos, o que acontece? A gente já vai saber, né, quais argumentos a gente vai utilizar no dia do Enem. Porque a gente vai ter argumentos que se encaixam para diversos temas. Então, a gente vai saber, a gente já vai ter domínio daquele argumento. A gente vai falar muito sobre argumento na próxima aula. Mas a tese é basicamente esse momento que eu apresento meus dois argumentos. Vejam só. Aqui na introdução do aluno. Ele colocou assim. Diante disso, ou seja, diante do repertório, diante do tema, faz-se necessário combater a omissão estatal e reconhecer a importância dessas atividades. Vamos analisar quais foram os argumentos. Omissão estatal. Minha gente, esse argumento, todo e qualquer tema, a gente consegue utilizar esse argumento. Todo e qualquer tema. É um argumento muito estratégico, tá? Porque quando a gente fala de omissão do Estado, de negligência do Estado, a gente está dizendo que o Estado deveria agir para solucionar, mas ele não está agindo. Até porque se ele estivesse agindo de fato para solucionar, esse problema não existiria mais no Brasil, tá? Então, argumento que se encaixa para todo e qualquer. E o argumento 2 tem aqui reconhecer a importância dessa atividade. Se ela está dizendo que é importante reconhecer, então ela está dizendo que a população não reconhece importância. Então, a gente está falando de alienação social, falta de conhecimento da população sobre o tema. Né? Alienação social, falta de conhecimento é outro argumento que se encaixa para todo e qualquer tema. Por quê? Porque a falta, os nossos temas, eles tem dois padrões específicos, são problemas sociais e são problemas sociais silenciados, tá? Nunca vai ser um tema que a gente nunca ouviu falar, mas também nunca vai ser um tema que está o tempo todo sendo falado o ano inteiro, tá? É um problema, de certa forma, silenciado. Então, a alienação social cabe super também para todo e qualquer tema. E aí, a tese é basicamente essa nossa última parte. Tá? Que é o momento que a gente apresenta os nossos argumentos. E aí, vamos lá. A gente vai analisar agora
como a gente faz a contextualização tanto do repertório positivo, como também do repertório negativo, analisando as redações no caminho, tá? Aqui a gente viu um exemplo com repertório positivo, né, a Constituição. E aí a gente já viu que a gente coloca aqui um conectivo de adversidade e diz que isso não ocorre no Brasil, uma vez que o tema permanece no Brasil. E aí vocês podem perguntar, né? Aí você pode utilizar esse repertório, exemplo, a Constituição, né, para o tema que já é passado para essa semana? Pode, tá? Nessas primeiras práticas, eu não vou exigir tanto. Inclusive, eu coloquei um tema bem estratégico que vai caber mais repertórios específicos, porque eu queria ver vocês buscando repertórios específicos. Mas, caso vocês tenham um pouco mais de dificuldade, pode colocar um repertório mais amplo nessa primeira prática, tá? Mas aí, vamos lá. Coloquei o meu repertório, problematizei, deixei claro que o meu tema é um problema. Isso com repertórios positivos. Vamos ver um exemplo com um repertório negativo, né, em uma redação nota mínima. Ó, peguei uma redação nota mil do mesmo ano, também se tratando sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher. E aí aqui é um repertório específico. Ó, ele utilizou um livro, né, uma obra literária, e aí ele fez a contextualização de uma forma diferente da que a gente viu, né? Porque a gente viu agora a contextualização com repertório negativo, aqui já é com repertório positivo. Um dos contos presentes no livro Laços de Família, de Clarice Lispector, acompanha a epifania da personagem Ana, que ao fugir de seus afazeres domésticos, ela que se via sentenciada a cuidar da casa e dos filhos, assemelha-se a muitas mulheres brasileiras que exercem essa e outras tarefas diariamente sem valorização e até mesmo sem remuneração. Então, o que é que eu faço quando eu apresento um repertório específico? Na obra literária, na série de cara, não tem segredo para a gente apresentar repertório específico. Muitas das vezes eu vejo alguns alunos, né, com dificuldade de série, livro, música, do mesmo jeito que um repertório amplo. O aluno já começou ali na Constituição e aí já vem apresentando o que é apresentado na Constituição da mesma forma. Em tal obra literária, é apresentada tal personagem, conta a situação do personagem de forma resumida, minha gente. Vocês não precisam de 5 linhas de repertório, não. Em tal obra, apresenta tal personagem que passa por tal situação. Ponto. Semelhante à situação fora da ficção, se for fictício, né? A situação da personagem se assemelha-se a de muitas pessoas, e aí especifica de muitos brasileiros, visto que o tema é um problema que permanece no Brasil.